Olha, agora a gente vai para ele, né? O nosso correspondente Sérgio Tavares, mas a gente tem uma surpresa para vocês. Sérgio Tavares hoje está aqui conosco no estúdio. Olá, Sérgio Tavares. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Oeste agora aqui, ó, em pessoa. Obrigado, Geisiane. É muito bom estar aqui no Brasil e aqui com a equipa da Oeste neste estúdio maravilhoso para vos trazer as notícias da Europa, mas estando aqui. E hoje trago-vos uma notícia relacionada com as cadeias portuguesas que estão a ser entupidas por estrangeiros e com os números oficiais a contabilizarem mais de 2.000 estrangeiros presos, isto excluindo os portugueses que são descendentes de estrangeiros, nomeadamente os luso-africanos, porque senão os números seriam esmagadoramente ainda maiores. E em relação aqui aos brasileiros, eu posso dizer que já ultrapassou 1 milhar de reclusos nas prisões portuguesas e com a máfia brasileira em força lá, nomeadamente o PCC, o primeiro comando da capital, cujos reclusos lá em Portugal estão nas prisões a recrutar novos elementos para a sua organização, porque o PCC alargou as operações na Europa e neste momento só em Portugal, do primeiro comando da capital nas prisões portuguesas, estão mais de 1 milhar e que, como eu referi, aproveitam a sua presença nas cadeias portuguesas para fazer então cada vez mais batismos e angariar novos membros entre os reclusos. E para além dos brasileiros nas prisões portuguesas, temos também indostânicos, com o pormenor de a maior parte desses indostânicos cometerem crimes sexuais e de violência doméstica. Também registramos a presença entre os presos estrangeiros de paquistaneses, bangladeshianos, chineses, marroquinos, argelinos, imigrantes de leste e muitos luso-africanos, embora estes últimos, como eu referi, já são considerados portugueses, não são considerados estrangeiros, porque são descendentes de africanos que vieram para Portugal. E então, a estes dados nós juntamos outro indicador que é muito importante, é que 25% dos violadores nas cadeias portuguesas são imigrantes, principalmente indostânicos e árabes, que parecem ter uma apetência particular por este tipo de crimes. E então, todos estes dados que aqui vos trago revelam mais uma vez que há, sem dúvida, uma relação direta entre a imigração e a criminalidade. E os governos globalistas portugueses e europeus têm escondido, a imprensa portuguesa também tem feito tudo para esconder, colocam comentadores escolhidos a dedo para negar o problema, para dizer que são falsas sensações e que o problema não é real. Mas depois os dados contrariam essas posições e temos notícias atrás de notícias de estrangeiros a cometerem crimes graves em Portugal. Por exemplo, esta semana o meu país está em choque com relatos de várias violações por parte de cidadãos indostânicos. Só nesta semana foram 2, na outra semana mais outra. E o que é que a imprensa faz? Nada. Esconde a nacionalidade dos criminosos e diz a nacionalidade das vítimas. Ou seja, para não percebermos quem está a cometer os crimes. Também esta semana, um relato de um assassinato de um idoso por parte de um imigrante argelino que roubou e enterrou depois o corpo. E volto a dizer, isto foi só esta semana. Têm sido casos atrás de casos. Então Portugal e a Europa sofrem com o aumento do caos social, criminalidade, com esta chegada contínua dos piores criminosos de gangues, incluindo, como eu referi, o PCC, que se instalou em Portugal em força. E agora temos zonas históricas lindíssimas, Lisboa, Porto, outras cidades, em que os portugueses, imaginem, são a minoria. São zonas completamente invadidas por indostânicos, por islâmicos e afins. E muitos deles chegam a Portugal sem emprego, vão viver à custa de subsídios, vão entupir o sistema de saúde, vão inflacionar o aluguer das habitações e trazer muitos deles, sim, não todos, obviamente, mas muitos trazem caos, violência e insegurança. E, portanto, os portugueses sentem-se invadidos, inseguros, sentem que estão a ser substituídos e por isso mesmo a sociedade civil e partidos conservadores como o Chega de André Ventura pedem que se regule de uma vez por todas a entrada de imigrantes, insistem até nas medidas de deportação dos imigrantes ilegais, à semelhança do que Donald Trump está a fazer nos Estados Unidos. Mas, Geisiane, o problema é que assim que estas medidas, mesmo que sejam tomadas agora, já tardam, porque, na minha opinião, o problema já é demasiado grave e mesmo que se regule a imigração, mesmo que se faça a deportação de imigrantes ilegais, a Europa já está num caos completo.